Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo em Libras. Hoje temos conosco uma professora de Letras Libras da UFRJ e também tradutora e intérprete. Ela tem uma vasta experiência no âmbito linguístico em diferentes contextos como Libras, identidade e também cultura. É a professora Heloíse Gripe. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, também estou muito feliz em estar aqui conversando com você. A Lei de Libras completou 20 anos, certo? Então fica a curiosidade. Como foi que surgiu a língua brasileira de sinais? Sim, e também não há comprovações concretas de seu surgimento. No Brasil, as pesquisas relacionadas à língua brasileira de sinais começam a cortar a partir de 1857, que foi o ano de fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos. A partir desse ano que há registros de fato. Anteriormente, não há comprovações, mas acredito que já tinham grupos de crianças e adultos ouvintes que se comunicavam por mímicas, gestos, de maneira que conseguissem ter uma comunicação em casa com familiares, mas para registros acadêmicos só a partir de 1857. Mas a sua tese de doutorado já realiza o levantamento dessa história da língua brasileira de sinais e suas modificações. Como foi realizada essa sua pesquisa? Através de dicionários? Quais foram as fontes? A minha pesquisa está relacionada à língua de sinais no âmbito da validação e reconhecimento dos respectivos sinais. Minha família é de surdos. Meu pai e minha mãe são surdos. Por isso eu observava a diferença no uso de surdos mais velhos e de surdos mais novos, com sinais diferentes para uma mesma palavra. Então, decidi buscar fontes da variação e escolhi 3 dicionários, um do ano de 1875, um do ano de 1969 e o outro do ano de 2006, que é um CD. Esses 3 dicionários foram a base da minha pesquisa. E esses 3 dicionários contemplam os registros de todas essas variações linguísticas da Libras? Não, esse primeiro que eu consultei era básico e continha em torno de 300 sinais apenas, do ano de 1875. É um livro enorme que está disponível no INES. O original está no Museu Nacional, localizado na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Durante a minha pesquisa, eu estive lá para manusear o original do documento. Precisei usar luva, máscara para poder acessar sem danificar o documento. Fiz as anotações, registrei a pesquisa e fui até o INES. O segundo dicionário só foi produzido no ano de 1969. Esse segundo foi produzido por um padre norte-americano que também realizou um levantamento sobre registros da Libras, inclusive fora do INES. O objetivo do seu levantamento era catalogar os sinais para a pastoral da Igreja Católica. E o terceiro dicionário foi produzido no ano de 2006, em forma de CD, pelo INES, com mais de 3.000 sinais registrados. Peguei todo esse material e usei como base comparativa do primeiro dicionário e fui comparando as variações no decorrer dos anos e da produção dos dicionários posteriores. Não consegui perceber todas as variações linguísticas porque alguns sinais têm falhas, pois eram muito estáticos, e me deparei com a questão de como que eu conseguiria comprovar as respectivas variações dentro dos parâmetros com movimento, por exemplo. Foi difícil para registrar, porque eu precisei usar desenhos e fazer alguns empréstimos para conseguir acessar. Com a tecnologia foi possível dar movimento a esses registros estáticos. Foi bem difícil. E no momento desse levantamento do uso de recursos didáticos, em que categorias você organizou e catalogou os seus registros? Pela minha pesquisa, eu reuni em torno de 300 registros de sinais. O meu professor e orientador, que era esse sinal dele, se chamava Tarcísio Leite, professor da UFSC. Ele foi excelente comigo e me orientou, me ajudou a fazer essa catalogação dos registros em 3 categorias. Sinais idênticos, sinais com mudanças fonológicas e sinais com mudanças lexicais. Vou dar um exemplo de cada um deles. Vou começar com a categoria de sinais idênticos. Após fazer a análise entre os 3 dicionários, vou exemplificar o sinal de espelho, que mesmo após 120 anos, o sinal permaneceu o mesmo. Esse aqui. Pela categoria da mudança fonológica, temos o sinal de carne, por exemplo. Temos esse e esse. E tem esse aqui também.
Muda um pouco a configuração, mas podemos perceber essa variação. Há inclusive as variações entre as regiões norte e sul. E pela categoria de mudança lexical, são sinais que mudaram em todos os seus parâmetros. Por exemplo, sinal de gordo, tínhamos esse, depois esse, e víamos fazendo assim o registro dessas mudanças, para mostrar à sociedade que consiga compreender o processo de variações linguísticas. Um outro exemplo é o sinal de faca. No primeiro dicionário era esse sinal. E aí eu fiquei instigada, por que o sinal era assim? Enquanto o segundo, tínhamos configuração de mão D e U, com esse movimento. E o terceiro assim. Ao comparar do primeiro e o terceiro, percebi a influência de antigamente existir a comunicação por gestos, com movimentos, referente à ação do cortar. Na transição para o segundo, infelizmente, tínhamos forte influência da estrutura do português escrito, com o uso de configuração de mão D e U, que não combina muito com a nossa visualidade. E já no terceiro foi identificada com a condição própria, condição simétrica da fonologia da Libras. E quanto aos fatores que influenciam nessas variações na estrutura da Libras? Então, através dessas categorias, percebemos que tem vertentes, como simetria, localização. Durante esse levantamento, observamos 2 fatores externos, como o contato com outras línguas e culturas, bilinguismo, surdos sinalizantes, surdos oralizados, ouvintes que sabiam Libras, familiares. Todos esses fatores externos influenciam na variação de sinais. Assim como fatores internos, que são determinados nesse processo de mudança, como a expressão corporal, por exemplo. Tanto os externos quanto internos influenciam. E o empréstimo linguístico também. Sim, no âmbito sociolinguístico, temos fatores como variação linguística, mudanças linguísticas, empréstimos linguísticos, sinais caseiros, dentre muitos outros. E quanto ao preconceito linguístico? Infelizmente, o preconceito linguístico é um fato e há, sim, o preconceito quanto ao surdo usuário da língua de sinais. Há o estigma da incapacidade. Então, o preconceito linguístico quanto à língua de sinais também é um fator que influencia essas variações. Há 2 situações, o preconceito em relação à pessoa sinalizante e o preconceito em relação à língua de sinais. Há quem diga que os sinais se tratam de gestos que se assemelham a mímicas, que não têm estrutura linguística. E assim acontece pressão para a criação de sinais que sigam a estrutura do português escrito como base. Esse preconceito linguístico respectiva pressão que afetaram sim na formação da estrutura da Libras. No âmbito do empréstimo linguístico, quando, por exemplo, emprestamos sinais de outras culturas, de outros países, você pode nos elencar alguns desses exemplos? Temos muitos sinais nesse âmbito, sim, e é difícil escolher um. Mas antes de exemplificar, eu quero explicar que nas gerações anteriores, crianças surdas não tinham disciplina de Libras, assim como crianças ouvintes sempre tiveram disciplina de português dentro do ensino formal nas escolas. Dessa forma, as crianças surdas não possuíam consciência linguística e política e de identidade. E os surdos tornavam-se vulneráveis a essas pressões da parte dos ouvintes quanto à formação da estrutura da língua de sinais e de suas respectivas variações. Havia insegurança nas gerações anteriores. Agora, parte da comunidade surda já possui essa consciência linguística e se coloca firmemente no respeito à estrutura de uma língua visual espacial, com as construções, parâmetros e independentes do português escrito. Por exemplo, tem variações que podem acontecer como flor e resposta. Ambos foram criados de acordo com a letra da palavra, F e R. Foram criados naturalmente, porque tinham contato durante 24 horas entre as duas línguas. Nessa interação entre surdos e ouvintes, as duas línguas estão em contato diário. Então, é natural que aconteçam alguns empréstimos. O que não pode acontecer é a mudança imposta. Mas sinais que são criados por essa interação entre ambas as línguas existem, como é o caso de flor e resposta. Assim como o empréstimo do sinal de I love you, que é de outra cultura,
norte-americana também foi absorvido de maneira natural? Então, esse é um assunto polêmico que, inclusive, já tentamos explicar para algumas pessoas. Esse sinal de I love you é o empréstimo da língua americana de sinais. Esse empréstimo que a Libras faz da língua americana de sinais. Na Libras, a gente tem o eu amo você, como temos o I love you dessa forma. Há essas variações e precisamos nos atentar que são situações diferentes. Por exemplo, eu, Heloíse, num bate-papo, em um bar, ou em uma live de webcam, ou de maneira informal, posso usar esse sinal de I love you, no, enfim. Usar vários outros empréstimos linguísticos na língua de sinais de outros países. Mas no contexto de ensino, em sala de aula, no ensino da Libras, eu preciso adequar meu discurso para esse contexto de ensino da língua brasileira de sinais e seus respectivos sinais. São dois contextos diferentes, mas é importante termos essa consciência. Importante também sabermos que antes da criação de um sinal, como por exemplo, dentro de um glossário em áreas como ciência, é importante que aconteça a inserção do surdo nesse contexto, certo? Então, há, sim, vários grupos que criam glossários, né? Grupos de trabalho, tradutores e intérpretes de Libras, professores, em diferentes contextos, como teatro, poesia. Mas toda essa produção precisa ter o surdo incluído no processo, como ouvintes, cadeirantes, cegos, todos no mesmo processo, porque somos uma sociedade em que convivemos uns com os outros, na rua, em diferentes contextos. Então, no processo de produção, o ouvinte precisa enxergar e respeitar o surdo e dar o respectivo lugar de fala para que o profissional surdo possa compartilhar sua experiência e ser possível a devida compreensão na sua criação de sinais. É fundamental que tenha a presença de um linguista para acontecer o processo com uma boa formação de sinais e sua respectiva estrutura fonológica. Se o sinal for construído de qualquer maneira ou com uma má formação, não vai ser validado e não será usado pela comunidade surda e vai se perder. Por isso é fundamental ter a perspectiva do linguista no processo da criação de sinais. Então, podemos perceber que a sua pesquisa de levantamento, assim como o resgate da história e da estrutura da Libras, é de extrema importância para a mudança de perspectiva em relação à língua de sinais, assim como em relação à comunidade surda, não é mesmo? Com certeza. Como eu disse no começo, eu tive fontes com os dicionários, mas de fato seria fundamental ter a fonte, a realização de entrevistas com surdos idosos, de idade avançada, para ter mais fontes, né? Porque a única forma de conseguir registro foi através dos dicionários. Mas é importante que daqui para frente sigamos filmando e registrando os surdos idosos como fonte de pesquisa no âmbito das variações e mudanças linguísticas, assim como acontece nas línguas orais. Os fenômenos linguísticos fazem parte de todas as línguas e é crucial que o surdo tenha consciência linguística e tenha orgulho da sua língua e autoestima elevada, com a sensação de pertencimento à comunidade surda, para depois se apresentar com a sua identidade já definida à sociedade. Maravilhoso. E as pessoas que quiserem acessar a sua pesquisa, como elas devem fazer? Elas podem escolher entre duas plataformas, pelo site da Universidade Federal de Santa Catarina, acessando a biblioteca online e baixando. A outra forma é pelo site da editora Arara Azul, em que pode ser adquirido o livro com a minha pesquisa. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer e ressaltar a importância do registro para as futuras gerações de surdos e mandar a mensagem sobre a importância de perceber surdos idosos como referência. Afinal, eles batalharam e sofreram muito para a garantia dos direitos que temos hoje, como, por exemplo, mudanças na legislação e na perspectiva relação da nossa comunidade surda. Devemos ser muito gratos às gerações anteriores de surdos e continuar o processo para gerações futuras. Muito bom. Gostaram? Viram como é importante conhecer e entender as mudanças linguísticas da Libras? Nos encontramos nos próximos bate-papos em Libras. Tchau, tchau! Tchau, tchau!